O Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 1,1% em 2019, o menor dos últimos 3 anos. Em 2017 a 2018, o crescimento do PIB foi de 1,3%. De acordo com o IBGE, com esse índice, a economia brasileira volta ao patamar de 2013. E Jair Bolsonaro fez piada com esse resultado. Hoje, na saída do Alvorada, o presidente se juntou a um humorista que gravava um quadro para a TV Record na frente do Palácio. E assim contracenou com a imprensa. Uma cena constrangedora. Vamos passar a revista top? Vamos embora! Vamos ter pergunta lá, vamos lá! Aqui a prova é PIB! Vamos ver, Você tá ganhando PIB! Saiu PIB hoje! Presidente Bolsonaro, você não falará sobre o PIB! O que é PIB? O que é PIB? Paulo Guedes! Posso piranga! Outra pergunta! Presidente, comenta o PIB conosco, por favor. Mas é o Paulo Guedes, é economia, eu não sou outra coisa. Tá, obrigado. Mais pergunta? Outra pergunta? Eu acho que não tem mais que perguntar. Não tem, né? Gosto de você, mas não. Caso Marielle. A Justiça quebrou os sigilos fiscal e bancário de Rony Lessa e Elcio Queiroz, acusados de assassinar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes em março de 2018. Os ex-PMs também tiveram os bens bloqueados, entre eles casas, terrenos e dinheiro. De acordo com a investigação da Polícia Civil, o patrimônio dos ex-militares é incompatível com o salário de um policial. Lessa e Queiroz estão presos desde o ano passado. Subiu para 21 o número de mortos na Baixada Santista depois das fortes chuvas que atingiram a região. 17 morreram no Guarujá, 3 em Santos e 1 em São Vicente. 28 pessoas continuam desaparecidas. Regina Duarte finalmente assumiu a Secretaria Nacional de Cultura. Numa cerimônia no final da manhã, no Palácio do Planalto, Regina disse que chega à pasta com o propósito de pacificar o setor. No entanto, nas redes sociais, o clima é de guerra contra a nova secretária. Descontente com a exoneração de 6 diretores da secretaria indicados por Olavo de Carvalho, a extrema-direita olavista acusa Regina de ser infiltrada da esquerda no governo Bolsonaro. A hashtag Fora Regina amanheceu entre os assuntos mais comentados do Twitter. A gente conversa agora com Fernando Brito, jornalista do Tijolaço, que traz uma análise para a gente sobre essas principais notícias do dia. Olá, tudo bom, Fernando? Tudo bem, Thalita. Quase não dá para acreditar no que está acontecendo, né? Eu, quando eu recebi a informação de que o presidente tinha feito piada com o PIB, eu achei que ia ser uma repetição daquela baixaria que ele fez tempos atrás, né, sobre os japoneses, mas foi pior ainda, né? O que é PIB? É com Paulo Guedes. É uma coisa impressionante, total falta de responsabilidade do presidente, principalmente no momento em que o país, como todas as nações do mundo, está se defrontando com a ameaça de uma crise internacional da maior gravidade. Hoje saiu a notícia que a Lufthansa, por exemplo, essa gigante alemã da aviação, dos 750 aviões que ela possui, ela estacionou e parou 150. 20% da sua frota aérea. Quer dizer, as empresas aéreas, o sistema de turismo, hospedagem, hotelaria, restaurantes na Europa está parando. Está parando. E vai parar também a produção, como parou na China, a produção industrial, e como tem que parar na Coreia do Sul. A Itália pagou caro por retardar essas medidas. Hoje o país está com 3 mil casos e mais de 100 mortes, 107 mortes, por ter se atrasado nas medidas de contenção. Então, é muito grave que um presidente da República, diante de uma ameaça como essa, o dólar a 4,56, o euro a 5,7, a Bolsa de Valores despencando, não conseguindo sequer acompanhar a festinha que a Bolsa de Valores de Nova York está fazendo com a vitória do Biden nas primárias democráticas. Então, isso é sério demais para ser levado como piada. Isso não é uma piada, isso é uma desgraça. A gente tem um dirigente que está completamente desatento, desinformado, sem ação, sem posição, sem propostas para fazer com que o país se defronte com uma grave crise mundial.
e nós estamos aí na base das tretas e mutretas, né? Dando atenção às gracinhas que Olavo de Carvalho fala sobre a Regina Duarte, e as respostas da Regina Duarte dizendo que se lembra de que recebeu a promessa de ter carta branca, e o presidente, por sua vez, dizendo, mas eu de vez em quando veto. Quer dizer, nós temos o setor cultural há 1 mês e meio parado, e tudo que nós temos aí é um presidente fazendo gracejos. Isso é pouco sério, né? E temos uma coisa grave. Esse vai e volta da votação dos vetos orçamentários está parecendo aquelas eleições de roça, onde o coronel dava um pé de botina para o eleitor, mas o outro pé de botina só depois de abertas as urnas. O que está acontecendo? O Congresso aprovou um orçamento impositivo full, absurdo, inclusive, porque retira do Executivo o poder discricionário de destinar verbas e definir prioridades. O Executivo, o presidente Jair Bolsonaro, vetou, e eles encontraram uma maneira de fazer um acordo, que agora o Bolsonaro está negando, pelos quais os 30 bilhões que tinham ficado rubricados para o Congresso pelo projeto e reliberados para o Executivo pelo veto presidencial vão ser, desculpe, como diz a gíria, rachunchados, uma parte para os deputados, uma parte para o Executivo definirem como se deve aplicar. Olha, isso é um absurdo, mas ainda assim foi feito um acordo, e a prova do acordo foi o envio pelo presidente dos projetos de lei que estão lá no Congresso. Mas e agora nós estamos num impasse. Não, você vota primeiro, você volta primeiro, você libera primeiro. Quer dizer, o pé de botina está aí funcionando, né? Porque se exige, né, a prova de que não se está agindo de má fé, e a má fé é frequente nesse caso, entre dois poderes da República. Né? Se o general Heleno falou em chantagem, talvez devesse ter falado em barganha, que ambos estão fazendo. Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia estão trocando a afirmação de dignidade do Poder Legislativo, que devia, depois de decidido que o orçamento é impositivo, se unir em torno da decisão que tomou por maioria, estão tergiversando, estão negociando isso, porque eles sabem, né, que a sua sustentação não vem de um partido, não vem de uma força política, não vem de uma aliança, ela vem do varejo dos deputados e senadores, aos quais eles não podem desagradar. Fica parecendo, na minha visão, que o governo quer jogar para o Congresso algumas decisões e ataca o Congresso para que o Congresso se mova. Então, é o caso da reforma administrativa, por exemplo. O governo falou que vai apresentar um projeto, não apresenta esse projeto, mas parece que quer que o Congresso apresente para não ficar com ônus de prejuízos aos servidores. Então, é uma briga para ver quem vai agir e levar adiante essas reformas também, além do orçamento impositivo, essa discussão de um joga para o outro e ninguém resolve nada. Não, eu acho que é pior do que isso. Eu acho que o governo tem certeza de que já não consegue esse ano aprovar a reforma administrativa e talvez nem mesmo uma reforma tributária, a qual, inclusive, ele nem enviou para o Congresso. Então, eu acho que ele está usando essa protelação, usando essa procrastinação, né, para colocar no Congresso a culpa das reformas não terem acontecido, porque essas reformas são a única política econômica que eles têm a oferecer ao mercado. Sim. Não existe nenhuma outra política econômica. Toda a política econômica do Paulo Guedes, inclusive essa contagem regressiva das 15 semanas, que ontem ele se referiu num encontro com movimentos de direita, movimentos demagógicos, ele se reuniu e disse que tinham 15 semanas para mudar o Brasil, o que coincide com aquele prazo de até o meio do ano para entregar um crescimento de 2%, que teria sido dado por Bolsonaro a ele, segundo divulgaram os jornais. Ora, não vai ter crescimento de 2%, não vai ter crescimento sequer de 1%, e olhe lá, dependendo de como as coisas andem, não vai nem ter crescimento. Hoje, a economista responsável pelo setor de contas nacionais do IBGE, ao anunciar a variação do PIB no ano passado, ela disse com todas as letras
que a crise do coronavírus já impactará o PIB do primeiro trimestre, e o PIB do primeiro trimestre leva em conta, primeiro, mês de janeiro, que estava fora da crise, segundo, mês de fevereiro, em que as encomendas e compras já tinham acontecido, e só a partir desse mês de março, os pesos reais da interrupção das cadeias produtivas e do comércio, das limitações do comércio mundial, começa a pesar sobre a economia. Quer dizer que isso vai pesar muito mais no segundo trimestre do ano do que no primeiro. Então, o que nós estamos tendo agora é um passado ruim, que é o PIB de 1,1%, tá? E uma perspectiva pior ainda, que é o PIB que virá depois desse terremoto que aconteceu no sistema produtivo mundial. E, Fernando, essa procrastinação que você coloca alimenta a narrativa de que precisamos fechar o Congresso, porque é o Congresso que impede, de fato, a retomada da economia. Então, quando o Bolsonaro envia para os colegas, para os amigos, esse vídeo falando em fechamento do Congresso, se trata disso, né? Thalita, eu tenho chamado essa história essa marcha, fechamento de Marcha de Tararé, em homenagem à Batalha de Tararé, na Revolução de 30, que é a famosa batalha que não aconteceu. Tá? Jair Bolsonaro não tem condições políticas de estabelecer um regime autoritário que implique fechamento do Congresso ou do Supremo Tribunal Federal. Não existem as condições políticas para que isso aconteça. Não existe unanimidade militar, como demonstrou o general Santos Cruz no seu pronunciamento. Não existem condições políticas no mundo para que isso aconteça. O cenário é completamente diferente do cenário de Guerra Fria de 1964, e o tamanho do Brasil impede que isso aconteça. Não temos aqui as condições de ter um Erdogan. Não vai acontecer isso. Né? Muito mais por incapacidade do Bolsonaro, muito mais por ainda resistência de alguns setores democráticos, até do que da nossa própria mobilização de rua. O fato, porém, é que isso está fora. O que Bolsonaro pretende, e ele consegue fazer, é manter esse estado de agitação permanente. Sim. É preciso manter excitado esses elétrons dos seus movimentos para que eles criem uma atmosfera estática, com medo, né? Alguma coisa que dê choque nas pessoas, que amedronte. E você sabe, né, com as instituições fracas, quase servis que nós temos, tanto no Legislativo quanto no Judiciário, isso funciona. Isso acaba fazendo a cabeça dos representantes dessas instituições se abaixar e eles cederem, como tem cedido até agora, a um presidente capaz de sair numa hora séria para o país, diante de uma produção industrial, diante de uma produção agrícola, diante de um setor de serviços problemáticos, decadentes ou apertados, né, e produzindo um PIB de 1%, sair do palácio com um palhaço ali do seu lado, né, contratado por uma emissora que descaradamente passou a servir ao governo, para fazer gracinha, tocar cornetinha de PIB, o que é PIB. E oferecer banana a jornalistas. Eu acho que eu sou meio antigo, eu não posso falar muito disso não, senão eu vou ser politicamente correto, porque eu acho que tem uma maneira de responder a isso que não é muito adequada nos tempos de hoje. Mas é pior, para mim, que nós tenhamos esse espetáculo de porta de botequim que nós estamos tendo, né, há muito tempo, e isso não levar as instituições brasileiras a se decidirem por um bloqueio sistemático das loucuras que esse cidadão está fazendo à frente da República Brasileira. Como, na sua opinião, a imprensa deveria reagir a isso? Olha, o problema é que existe uma âncora, né, na imprensa que ela impede ela de ter efetividade, porque todas as suas observações, né, se referem também, como se fosse a mesma coisa, à chamada herança do PT, ao lulopetismo. Hoje mesmo de manhã eu vi o próprio Ciro Gomes usando isso, dizendo uma coisa grave, 7, 8, 10 vezes, né, ele se referindo, que o lulopetismo, eles são os culpados. É preciso tirar isso da cabeça. Ou nós formamos uma frente ampla, democrática, que inclua todas as pessoas com poder político
ou com referência popular no Brasil, e isso inclui claramente o PT e o Lula também, para bloquear o caminho dessas aventuras, ou então nós vamos continuar diante da população sendo incapazes de oferecer um referencial para ela. Não adianta, porque Rodrigo Maia não é referencial para a população, João Dória não é referencial senão do mesmo para a população. As outras figuras, né, com todo respeito a elas, o Ciro, o Flávio Dino, etc., não tem esse magnetismo popular. Então, se nós não entendermos que a formação de frente exige que abdiquemos de certas preferências, posições e estreitezas pessoais, nós não vamos avançar nesse negócio. Vamos continuar assistindo o presidente fazer esse tipo de gracinha esdrúxula na saída do Palácio da Alvorada. Presos ali, né, tal como os apoiadores e os jornalistas, presos, os brasileiros, num brete, né, que não nos permite avançar para lugar nenhum. Fernando, muito obrigada pela conversa. Até uma próxima. Um beijo para você. Outro. Até logo, até a próxima vez. Até.